Meu nome é Célia Neves, tenho 71 anos, sou aposentada do Banco do Brasil. Sou Carla Renata Ferreira, tenho 51 anos e trabalho na Caixa Econômica Federal. Eu me chamo Priscila Portela, tenho 43 anos, dia 18 agora eu faço 44 com muito orgulho e trabalho no Banco do Brasil. Eu me chamo Paula Luísa Ferreira Brandão, eu tenho 26 anos, sou assistente sindical aqui no Sindicato dos Bancários do Distrito Federal. Eu trabalho na Secretaria de Mulheres e também sou uma das responsáveis pelo nosso canal de denúncias, né, de assédio e discriminações aqui do Sindicato dos Bancários. Então você pratica muito cuidado. Sim, sim, bastante. A partir de quando você se descobriu uma cuidadora? Olha, como parecia que era tudo muito normal, assim, cuidar, eu nunca pensei assim nessa palavra, eu sou cuidadora. Mas para agora, mais para os tempos atuais, é que eu estou vendo o que significa a palavra cuidadora, né? Então, sempre fui, eu cuidei da minha mãe, ela morreu com 96 anos e cuido até hoje de um filho que tem deficiência, que tem hoje 46 anos. Quando você começou a cuidar, como é que foi? Foi da noite para o dia? Você pôde se preparar? Não, é da noite pro dia. Como a gente tinha uma pessoa com síndrome de Down em casa, né, na família, então a gente sabia mais ou menos como lidar com isso. E às vezes eu me pergunto quando foi que isso começou, né? Eu não sei se antes isso já acontecia, porque da minha família eu tenho 2 irmãos, né? Eu sou a filha do meio. Da minha família eu fui a pessoa que começou a trabalhar primeiro, assim. Dos meus irmãos, eu fui a filha que começou a trabalhar primeiro. Tudo bem que era na empresa de família, mas ali eu já fui pegando um pouco de como o mundo funcionava. Você contou uma coisa, você usou uma expressão, né, que foi: eu me tornei o homem da casa. Essa é uma expressão forte. Você não disse eu me tornei a cuidadora de todos. Né? Qual é a diferença para você entre uma coisa e outra? Eu cresci num lar muito patriarcal. Minha mãe saiu de um lar matriarcal e casou com meu pai. Porém, tanto minha avó quanto meu pai têm um perfil muito semelhante, de controle, liderança, domínio. Eu vivenciei muito a experiência do meu pai, de que ele cuidava de tudo, ele resolvia tudo. Ele fazia as compras, só ele saía para trabalhar. Não preparou vocês? Não. Aí percebo que eu até me masculinizei, né? Até o jeito de eu me vestir, de me fechar mais, assim, de ser mais séria. Você chegou a ouvir na sua família, ou no seu trabalho, ou na rede de amigos, que cuidado era coisa de mulher? Com certeza, era o tempo inteiro, os homens assim, bem tranquilos, né? Não só, bom, da minha parte, o meu primeiro marido, ele até ajudava, mas eu sabia que a função mesmo só era eu que teria que fazer, né? Mas no meu trabalho, todas as minhas amigas reclamavam que os maridos chegavam em casa, achavam que já tinha cumprido o seu dever de ter ido trabalhar, né? Que chegava em casa era assim, jornal, televisão e nada de ajuda doméstica, né? Não é nem ajudar, é a dividir o trabalho doméstico. A minha mãe ela é a caçula, ela é vem de uma família baiana, pessoas que não tiveram tanto acesso à educação quando ela era mais nova. Então essa era uma coisa muito cultural. A minha avó passou a morar com a gente um tempo, de 2015 até 2017, que foi quando ela faleceu, e foi o período que eu mais tive embate com esse pensamento, porque eu não podia, por exemplo, ter amigos homens, ou alguma coisa natural, do cotidiano, porque a minha avó não enxergava isso muito bem. Minha mãe estava tentando quebrar um pouco com esse pensamento, mas ainda assim reproduzia. Isso mudou um pouquinho, eu acho que depois que eu entrei na faculdade, né? Porque você vai tendo acesso a outras coisas. Enquanto as mulheres tomam a frente para fazer as coisas, os homens vão ficando, né, no lugarzinho deles bem sossegado. Se você não vai lá e puxa para eles fazerem, eles não fazem. Na família do meu pai isso é um pouco menos, porque tem muito mais homem. Na família da minha mãe não.
Na família da minha mãe era aquela minha avó que cuidava de todo mundo, que fazia tudo e que até cobravam os homens, mas quando eles começavam a fazer, ela perdia a paciência e ia lá e fazia, né? Quando as mulheres estão muito cansadas, eles têm que perceber isso e fazer. Mas eles percebem? Algumas vezes sim, mas porque a gente bate muito, assim, porque fala, ó, tô cansada, ó, você não tá vendo? E aí eles começam a ter um pouco mais de essa noção, né? Não existe explicação. Ah, mas por que a mulher é melhor cuidando? Porque é uma coisa natural, é uma coisa que a mulher tem que fazer. Mas por quê? Se você questiona, aí é briga, aí você apanha, se você é mais nova. E aí, quando você vai tendo acesso a essa recusa das pessoas explicarem o porquê, você questiona mais, aí deixa a situação pior na família. Você consegue romper com esse ciclo para não continuar reproduzindo. E ainda assim você passa a ser a ovelha negra da família, né? Hoje em dia, graças a Deus, graças às políticas, graças às informações e às lutas, muito trabalho das mulheres, né? Muitas informações, muitos trabalhos. Eu vejo que essa nova safra aí de meninos estão mais antenados e dispostos a dividir o trabalho. Tem uma pessoa que fica responsável? Como essa divisão da corresponsabilidade do cuidado? A minha irmã é quem fica mais próximo, cuidando deles, levantando todas as demandas. E quando há necessidade do presencial, os meus irmãos ajudam, porque eles moram lá também. Outras coisas, tipo o que eles precisam, cuidar de alimentação, cuidar de remédios, compras, aí eu acabo entrando. E também, de tempos em tempos, a cada 2 meses, eu vou para São Paulo para fazer esse cuidado com eles no presencial. Eu sou casada, mas eu moro na minha casa com o Leonardo, que é meu filho com deficiência, e meu marido mora em uma outra casa. Ele adora cozinhar, então ele adora cozinhar, ele cozinha e eu fico na parte mais de organização, de lavar louça, de ver. Às vezes os netos vão para lá, então é brincar com as crianças, ver o que é que elas estão precisando. Aí eu falei, mãe, mas eu não queria ter um filho, deixar ele 7 horas da manhã na creche, buscar 7h30, 8 horas da noite ele dormindo, eu não vou conviver. Aí minha mãe falou, você não vai deixar na creche, eu fico com ele. E aí minha mãe passou a morar com a gente. E foi ótimo, né, assim, uma rede de apoio, que eu falo, eu tenho que andar de joelhos, porque nem todo mundo tem essa rede de apoio. Você se considera uma cuidadora ou uma co-cuidadora? Eu acho que eu consigo ocupar os 2 lugares ao mesmo tempo, né? Um exemplo, né, que é a questão da minha mãe, que é um trabalho que eu realizo com os meus irmãos, né, com a minha irmã Letícia e meu irmão Gabriel. Eu me considero uma co-cuidadora. Eu acho que depois de alguns anos da gente realizando, exercendo esse trabalho, chega um momento que algumas atividades elas acabam sendo repassadas implicitamente para outro. Ah, eu sou a filha que faz isso, faz aquilo. Minha irmã já cuida de outros aspectos, meu irmão cuida desses. Tenho meu companheiro, né, o Thiago. Eu moro com o Thiago e eu sinto que nesses quesitos do cotidiano eu sou uma co-cuidadora. Agora no quesito afetivo, quando eu sou aquela pessoa que escolhe ir pra terapia, quando eu sou aquela pessoa que escolhe ser a pessoa... Eu sou a filha mais falastrona, né, que eles falam assim, não de um jeito pejorativo, mas quando eu escolho ser aquela filha que dialoga mais, que questiona mais, porque eles foram muito criados assim. Meus irmãos são muito caladinhos, Thiago também, que é o meu companheiro. Então eles são muito certinhos, assim, caladinhos, eles vão lá, eles fazem as coisas. A gente não cresceu nesse meio de conversar, dialogar, falar sobre sentimentos, falar sobre o nosso emocional, sobre o nosso psicológico. Que tipo de cuidadora você é? É uma cuidadora principal? É co-cuidadora? Como você se definiria? Bom, da minha mãe eu fui a principal e tinham auxiliares, né? Mas eu era cuidadora principal até porque eu sou filha única. E do meu filho, eu acho que também, porque eu logo me separei, né? Quando ele tinha 11 anos, eu me separei. E todo o cuidado e tudo que ele precisa, sou eu que providencio, né? Então, eu acho que eu sou a principal dos 2. Como
que era a vida de cuidadora e bancária quando você estava na ativa? Como é que você se virava com tantos desafios? Eu às vezes fico até pensando nisso, como é que eu me virava antes, como é que era isso. Porque a gente não tinha assim dentro do banco assim, muitas regalias ou leis, né, que protegesse a pessoa, a mãe, né, de pessoas com deficiência. Então, muitas vezes eu trabalhava fora de horário para cobrir o horário que eu ia levar ele no psicólogo, ou precisava de alguma emergência. Mas hoje em dia, graças a Deus, parece que está melhorando, né? Tem algumas, pelo que eu tenho conversado, as mães, né, de pessoas com deficiência têm um horário flexível. Então, isso foi muito bom. Mas eu penei um pouco. Eu sei que já faz um pouco de tempo. Eu perguntei se o cuidado era amor, se era um trabalho. Não são perguntas excludentes, né? O que é trabalho para ti? É responsabilidade familiar? O quê? Eu não vejo o cuidar familiar como um trabalho, né? Eu fico pesarosa por isso não ser reconhecido, não ser remunerado, né? Vejo tantas pessoas como a minha mãe, por exemplo. Ela abriu mão da vida dela toda, profissional, os quereres. Minha mãe não tem querer, sabe? Ela abriu mão de tudo na vida dela para cuidar de mim e da minha irmã. Dos netos. E dos netos, nossa, o fã-clube dela, é a advogada. Aquilo ali, quando se junta, ninguém... Como adolescente, minha mãe facilitou muito a minha vida. A minha, né? Mas eu sei que tem outras pessoas que ajudaram bastante, a mãe, que tinha isso em... Mas a minha mãe, ela não deixava, sabe? Era dela, porque ela também achava, né? Por também ser uma pessoa cuidadora demais e do lar, né? Que era a função dela e que eu tinha que estudar. Então ela estava esperando que a outra geração, a nova geração que você significava, tivesse uma vida diferente? Pois é, mas era o estilo de vida da época, né? Minha mãe foi assim, meu pai trabalhava e ela ficava em casa e era assim, o que ele queria, ela fazia assim, na maior boa vontade, na maior... sem pensar em que ele tinha que ajudar, entre aspas, né? Porque para ela era ajuda se ele fizesse alguma coisa. Mas, e ela passou isso também para mim, porque eu também fiquei muito acomodada, porque tinha alguém para fazer para mim, né? É porque isso é uma coisa que eu observei, né, quando eu pergunto, você considera, né, a política nacional, né, define que cuidado sem remuneração é trabalho. É um trabalho que não é reconhecido, é invisível e tal. E aí eu perguntei, você considera que cuidado é trabalho? E você foi uma das poucas pessoas, teve várias outras, mas da tua faixa de idade que disse não. Para mim, cuidado é amor, cuidado é minha obrigação e cuidado é ajudar minha família. Sim. Eu acho que a pesquisa foi um momento que eu demorei muito para começar a fazer, porque eu queria que fosse um momento meu, muito pessoal, né? É uma resposta que eu fiz baseada na minha rotina, no meu cotidiano. Eu entendo a importância da pesquisa e da política de cuidados. Eu afirmo todas essas questões que você comentou, né? Para mim, sim, é um trabalho não remunerado, é um trabalho que precisa ser reconhecido, mas no meu entendimento, quando eu fiz a pesquisa de um jeito muito mais pessoal, eu estava pensando no meu cuidado maior hoje, que é a minha mãe. E é uma coisa que eu faço por ela, por amor, não por obrigação. Se fosse uma questão um pouco mais... Perdão. Se fosse um pouco mais pesado, custoso, talvez eu tivesse um pensamento diferente, né? Mas eu acho que, dada a minha criação, a relação que eu tenho com a minha mãe, é mesmo uma preocupação. Então, continuo achando que, né, na minha visão, na relação que eu tenho com a minha família, a gente não pensa tanto nessa questão é um fato, né? A minha opinião indifere
do fato que eu exerço um trabalho, que é cuidar da minha mãe. É um trabalho que tem que ser reconhecido, que deveria ser remunerado para mim e para minha família, mas a gente não pensa dessa forma, né? A gente pensa realmente como uma espécie de cuidado. O que é momento Sim. que é teu, sem marido, sem mãe, sem filho, sem trabalho? Onde é que está a Priscila sem Vamos tudo lá. isso? Vamos lá, ela existe, eu aprendi que ela existe. Eu aprendi que eu preciso cuidar de mim. Eu preciso estar bem para eu conseguir continuar a minha vida, cuidar dos outros, trabalhar, funcionar. Então, uma coisa muito bacana que eu comecei a prestar mais atenção e ter mais regularidade foi de ter esses momentos para cuidar de mim, sabe? Da limpeza mental, de fazer minhas unhas, né? Você tinha tempo para o autocuidado nessa época? Ah, era muita correria. Muita correria. Final de semana a gente se divertia, né? Mas durante a semana era realmente, não dava para pensar em autocuidado, não. Isso te gerava sobrecarga? Tu te sentia sobrecarregada, física ou emocionalmente? Mais emocionalmente, porque física eu ainda estava nova, né? Assim, então eu tinha muita energia, né? Mas emocionalmente, sim, mais ansiosa mesmo, né? Ansiosa de querer fazer as coisas, né, para as pessoas e às vezes não conseguia. Achar que estava fazendo pouco do que eu estava fazendo, eu achava que aquilo ali ainda era pouco, que eu poderia fazer mais, né? E cada vez aí você ia tendo uma exigência com você mesmo, né? Então, me sentia assim. Então você faz cuidado coletivo no sindicato, né? No Disque Denúncias também. Você passa a vida cuidando O tempo todo. o tempo todo. Acho que eu cuido mais dos outros. Eu acho não, eu tenho certeza absoluta que eu cuido mais dos outros do que de mim. E o autocuidado, onde é que fica? Eu não sei. Eu não sei. Não sei mesmo. Lidar com isso, para mim, foi de certa forma um pouco mais fácil, porque eu sou terapeuta, né? Então, nesse momento, eu fui aplicando o yoga, fui aplicando as terapias, né, que eu conheço. Então, para mim, foi até um pouco mais fácil. Ajudei muito a minha irmã a participar disso, né? Porque ela também é sobrecarregada, então a gente parava em algum momento, fazia, né, as meditações, fazia o uso de óleos, enfim, porque é o que eu sei fazer. Mas os sintomas básicos é de sobrecarga mesmo, né? Muito choro, e quando a gente conseguia relaxar, a gente só chorava, né? Eu emagreci muito, obviamente. Tinha assim, alguns momentos em que capotava, né? Deitava, dormia mesmo para valer, porque o cansaço físico, o cansaço mental, o cansaço psicológico foi bem forte nesse momento, né? Desse período. Ok, você quer dizer mais alguma coisa? Não, da importância mesmo do Plano Nacional de Cuidados, né? E de como isso está abrindo a cabeça das mulheres, né? E a cabeça dos homens também. Espero que eles também tomem essa consciência, né? E vejam que cuidar não é só a mulher que tem que cuidar. Todos nós temos que ter um cuidado um com o outro. A gente precisa cuidar de quem cuida, né? Porque quem cuida muitas vezes vai sendo colocada de lado, as pessoas percebem, e acho que isso foi bastante discutido, né, durante a discussão da política, que as pessoas percebem aquela pessoa que é mais óbvio, né, que precisam do cuidado, mas aquelas que cuidam, que não demonstram tanto a necessidade, elas são invisibilizadas. E o legal da política é que traz o olhar para essas pessoas também, né, que eu acho que é o ponto-chave, assim, da política, né, do cuidado. Eu, minha mãe e minha irmã, a gente tem um bordão, né, das meninas superpoderosas, né? Que a gente precisou cuidar uma da outra e se fortalecer para conseguir
passar os desafios que vieram, né? Mas quando eu olho a longo prazo, quando eu olho uma pessoa como a minha mãe, que deixou de cuidar da vida dela, deixou de trabalhar, deixou de estudar para cuidar de nós, e agora está idosa, agora ela precisa de um cuidado. Fala assim, poxa, quantos anos, 70 anos de dedicação aos outros, e cadê? Não tem uma aposentadoria, não tem uma pensão, não, sabe? Isso é muito duro para a pessoa que está nessa posição de cuidador, mas que fica desassistida. E a política, ela alerta, né, as pessoas que tem que existir políticas públicas de cuidado, né? E também que o cuidado não remunerado, né? O cuidado, ele precisa uma pessoa que é cuidadora, ela às vezes larga o trabalho dela para poder cuidar do seu idoso, da sua pessoa com deficiência, né? E como é que fica a vida, né? Como é que fica a profissão? Como é que ela tem um salário? Ela largou o trabalho e não tem um salário. Como é que é isso? Porque em algum momento essas pessoas também vão precisar. A gente desejava que não, né? Que ninguém precisasse de ajuda, assim. Mas em algum momento as pessoas que estão em volta, elas vão precisar, né? Elas vão precisar saber como lidar com aquilo, com aquela pessoa que está necessitando dessa ajuda no momento e participar das discussões, né? Acima de tudo. Participar, tem uma discussão, surgiu no WhatsApp, surgiu, sei lá, em algum lugar, alguém veio discutir isso, precisa participar das discussões e trazer essa questão para que as pessoas entendam, percebam e trabalhem para que não haja sobrecarga no cuidado com o outro, né?